Trilhas da Democracia de hoje debate a resistência LGBT em tempos de obscurantismo. Os nossos convidados são Luciana Vieira, professora do Departamento de Psicologia da UFPE e gestora da diretoria LGBT, e Felipe Souza, estudante da UFPE e diretor do programa LGBT no Ar. Luciana, a gente poderia começar essa nossa conversa falando dos recentes episódios que aconteceram no Rio e em São Paulo. No Rio de Janeiro, a ação do bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus e atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Crivella, que recorreu à justiça para proibir a comercialização, a venda de uma revista em quadrinhos onde aparece uma foto de duas personagens se beijando. E também o episódio que aconteceu em São Paulo, quando o prefeito de São Paulo, o João Dória, também solicitou, ordenou, proibiu uma série de livros didáticos que tocavam na temática LGBT. Como é que você vê esses dois episódios em duas cidades, que são cidades muito importantes da política, da economia brasileira e da cultura brasileira? Uhum. Eu acho que para analisar esses dois episódios, a gente tem que fazer um recortezinho histórico, retroceder um pouquinho no nosso momento histórico e pensar a polarização, né, que ocorreu no Brasil desde a aproximação às eleições, né, para presidente. Então, essa... 2018. de 2018, né? A gente, da diretoria LGBT, a gente vem sentindo, né, esses efeitos desde o ano passado, né? Então, esses ataques, eles fazem parte, me parece, de um projeto mais amplo, né, que tem um recorte, primeiro, no sentido, assim, de você se direcionar ao seu eleitorado, né? No caso, esses dois governantes têm eleitorados bastante específicos, né? E, ao mesmo tempo, esse combate ou esse ataque, né, a essa pauta que a gente poderia chamar de uma pauta dos costumes, né? Que, em alguma medida, serve também, não que essa temática ela seja inferior, né, ou que a gente deve desconsiderá-la, mas ela muitas vezes ela serve como uma cortina de fumaça para problemas maiores que a gente está vivendo, né, no âmbito da economia, né, de perdas de direitos em relação, por exemplo, ao desmonte, né, da própria... Da pesquisa, da Previdência. Da Previdência, da reforma trabalhista, enfim. Então, me parece que esse ataque ele está dentro desse leque de desconstruções ou de desmonte, né, que vem acontecendo no nosso país, que obviamente passa também pelo desmonte da educação, né, porque a gente sabe, né, e eu falo isso com bastante tranquilidade, porque penso dessa forma e vivo dessa forma, que a educação é o canal, né, de possibilidade de mudança, né, de concepção do mundo, né, de desconstrução de verdades e normalidades estabelecidas. Então, esse ataque, ele, ao mesmo tempo, me parece que ele serve como uma cortina de fumaça, né, para esse desmonte mais macro, né? Ao mesmo tempo, ele serve para fortalecer um determinado segmento, né, do eleitorado, e a outra questão que eu falei, que é esse ataque, né, aquilo que a gente vem ao longo dos últimos anos, nos últimos 10 anos, pelo menos, né, avançando em termos de direitos em relação à comunidade LGBTI+. Né? E claro, assim, que todo esse ataque, né, agora indo especificamente para o caso específico do Rio e São Paulo, eles partem de concepções extremamente arcaicas em relação a, por exemplo, concepção de família, porque no discurso que o Crivella, ele colocou, né, nas redes sociais, ele coloca
esse ataque, né? Essa censura. Não teria sido ao censura livro, nem um ato homofóbico, mas sim de defesa da família. De defesa da família, né? Então, primeiro é um equívoco completo e absoluto, porque ele está falando de que família se trata. Qual é essa família que ele está dizendo que está defendendo? É a família heterossexual, branca e burguesa? Um modelo que no Brasil ele está longe de ser hegemônico, né? Só a gente não precisa nem pensar nas famílias homoparentais. Mas se a gente pensar nas novas configurações, das ditas novas configurações familiares, né, de recasamentos, né, de irmãos que passam a conviver, de famílias do primeiro casamento do pai ou da mãe, famílias chefiadas por mulheres, que é a maior realidade, apenas por mulheres, né, que é a maior realidade do Brasil. Então, é um determinado modelo de família, né, que ele tenta responder, que é essa família, que é esse modelo de família que é, vamos dizer assim, muito disseminado dentro, né, do espectro que ele faz parte, né? Agora, Felipe, a reação foi inesperada para o prefeito do Rio de Janeiro, porque as notícias são de que cresceu vertiginosamente o número de vendas e de presença de público na Bienal, além das manifestações que ocorreram, os beijaços que aconteceram. Foi surpresa para você isso? Eu acho, na minha visão, que tem se formado cada vez mais uma rede de apoio muito forte à pauta LGBT. E nesses momentos que essas redes aparecem. E, por surpresa, acho que a pessoa que mais esteve à frente desse movimento a favor da presença da pauta LGBT dentro da Bienal foi um homem heterossexual branco, classe média alta, que começou essa rede, que no caso é Felipe Neto, que começou essa movimentação. Distribuiu 14 mil livros. A gente sempre fala na diretoria que ninguém abre mão do privilégio. É uma fala que a gente sempre leva para as nossas conversas, que é como a gente usa os nossos privilégios a favor do próximo. E é isso que uma rede de apoio à causa LGBT tem que fomentar. É usar nosso lugar de privilégio para que essas pessoas as minorias sociais, possam também encontrar seu lugar dentro da sociedade, né? E você vê a possibilidade desse exemplo, que foi uma reação inesperada, né? Foi um movimento reativo muito rápido, muito veloz. Se repetir em outras oportunidades? A gente vê com frequência na diretoria, né? Que a gente recebe ataques também com frequência. E à medida que esses ataques aparecem, também a nossa rede se fortalece. Então, nosso dia a dia isso é uma coisa recorrente. A gente tem movimento de psicólogos ao nosso lado, tem pessoal do direito que está sempre com a gente também. Então, para o movimento LGBT, dá uma sensação de que a gente não está sozinho. E isso é muito importante, porque a gente, muitas vezes, em muitos ambientes, está sozinho. Aí ter essa rede, hoje em dia, é o que está fazendo o movimento LGBT seguir firme, né? Com esses ataques. E o que me chamou também a atenção foi a criatividade, né? Quer dizer, isso é uma marca da resistência LGBT, a criatividade no momento da reação a uma violência crônica sofrida? Eu acho que a gente não tem outra saída. Porque, assim, ou nós somos criativos e resistimos, ou nós morremos, né? Assim, só quem não pode resistir, só quem pode escolher, né, na atualidade, não ser criativo ou não resistir é quem está num lugar extremamente privilegiado. Mas mais do que num lugar extremamente privilegiado, são pessoas que não têm nenhuma noção do que a gente está vivendo efetivamente no Brasil, né? Então, a gente não tem escolha, a gente é levado a gente tem que ir agir, né, diante dessas situações, porque se a gente não agir, a gente vai ser aniquilado, né? Porque toda essa pauta, né, ela tem o objetivo, ao meu ver, um dos objetivos é que toda a população LGBT, ela regrida não só em termos, né, de acesso a bens e direitos, né, e acesso a bens e direitos. Não tem nada a ver com privilégio, né? Porque não é só uma questão dos ataques, né, no sentido dos nossos acessos a bens, direitos, etc. Mas é um ataque à nossa própria existência, porque me parece que há um movimento para que a comunidade LGBT ela volte ao armário.
Só que quando Então está falando de sobrevivência física, né? Sim, com certeza, física, psíquica, né? Existe um adoecimento gigantesco da comunidade LGBT desde o final do ano passado, né? E até hoje. E eu estou falando de aniquilamento mesmo, né? E porque você, vamos dizer assim, colocar, né, para algo que é tão importante como a nossa orientação sexual e identidade de gênero, né, como algo que a gente não pode viver livremente, é uma forma de morte, de aniquilamento subjetivo. Né? Então, assim, ou a gente vai ser criativo, né, e vai lutar, e vai olhar para essa situação, né, com potência de vida, ou então nós vamos voltar para o armário, e ninguém vai voltar para o armário. Felipe, há pouco tempo nós entrevistamos aqui duas jovens que fazem parte do Fórum das Juventudes de Pernambuco. E num determinado momento do debate, elas fizeram referência ao adoecimento, que vem a depressão, a casos de adoecimento espiritual, psíquico, né? E Luciana acabou de falar disso também, né? Como é que você vivencia isso, como é que você percebe isso entre os estudantes da universidade ou, digamos, a juventude de uma maneira mais ampla? No geral, a gente que é bolsista da diretoria LGBT vivencia isso bem de perto. E a gente tem um acesso, graças à diretoria também, a um tratamento psicológico que nos auxilia bastante, mas não é a realidade de todo mundo. A gente lá, o que a gente percebe diariamente e acontece, é que cada vez mais chegam pessoas até nós procurando esse tipo de serviço. Porque em casa tem uma família que é LGBTfóbica, porque na rua sofre LGBTfobia, no ônibus, sofre assédio moral. E cada vez mais a gente fica cercado, porque chega um ponto que a universidade ela não tem como dar suporte, porque ela também está tendo seus suportes cortados. E isso gera, no nosso meio, um sentimento de sufocamento. Porque a gente, que é comunidade LGBT, a gente, muitas vezes, como eu falei, não tem essa família que nos dê um apoio, um suporte, e a gente procura esse suporte na comunidade. Quando chega para a comunidade e vê que ela também está adoecida, isso gera um ciclo geral, assim, geral de adoecimento de verdade. E o que eu tenho visto cada vez mais é meus amigos procurando psiquiatra. Muitas vezes eu percebo que porque eu não posso diagnosticar, mas a ansiedade no dia a dia, a gente trabalha com campanhas de conscientização sobre a ansiedade no meu departamento de comunicação na Federal, enquanto DA. E é um sentimento assim que é geral. A gente está sempre procurando esses mecanismos de defesa da nossa criatividade, porque é o que a gente tem, porque os meios de comunicação de massa também estão no movimento que a gente não está entendendo o que é que está acontecendo agora, e se estão a favor da gente ou se estão contra a gente. E o que a gente pode usar é nossos corpos. A gente falando das reações que foram imediatas, a capa da Folha de São Paulo, do dia seguinte ao imbróglio, né? Exibindo o beijo da última capa, da última revista folha da revista. Foi um exemplo de como os meios de comunicação, ainda que a mídia corporativa, pode se posicionar, não é? Inclusive, é interessante falar que esse livro em questão está em circulação desde 2016. Não é um livro novo, não foi uma coisa da Bienal. Mas, como o Lu falou, por que esse movimento agora? É claramente um movimento de cortina de fumaça para tantas outras mazelas mais graves que a gente... a pauta LGBT não é uma mazela, vou deixar claro, mas para outras pautas que devem ser visadas com mais urgência e que não estão. Hoje em dia, o que eu percebo que parece que esse movimento político contra a nossa existência escolhe por mês uma pauta para atacar, né? E nesse mês a pauta LGBT está sofrendo, parece que 10 vezes mais. Porque esse movimento só tem reforçado em redes sociais, a gente vê um aumento de ataque, a gente não consegue mais se expressar. Você vê uma pessoa gorda LGBT, ela sofre LGBTfobia, sofre gordofobia, o negro também sofre racismo, tá? É um movimento que parece que não tem mais o senso de humano, tá Houve uma se perdendo. potencialização das fobias, né? Contra os sujeitos sociais já historicamente perseguidos, fragilizados. Luciana,
A gente podia fazer agora uma espécie de análise da nossa realidade microscópica para procurar entender a resistência de maneira global. Como é que se deu esse processo de criação da diretoria LGBT no espaço da Universidade Federal de Pernambuco? Então, a diretoria LGBT, ela surge, né, eu vou dizer assim, como uma demanda reprimida da comunidade LGBT da UFPE. Naquela ocasião, 2015, era um momento de eleição para reitor da universidade, esse recorte histórico é importante, né, de ser feito. E a gente, apesar da gente ter muitos professores e professoras que trabalham com a temática de gênero e sexualidade na universidade, a UFPE não tinha, para você ter uma ideia, até 2015, uma portaria que legislasse sobre a questão do uso do nome social e o uso do banheiro a partir da autoidentificação de gênero. Naquela ocasião, mais de 30 universidades já tinham, né? Como esse campo é o meu campo de pesquisa, né? Eu trabalho com questões trans desde que acabei meu doutorado, então faz bastante tempo. Eu tinha uma relação muito próxima com alunos e alunas trans da universidade, né? E, na época, Maria Clara Araújo, que foi uma aluna do curso de pedagogia, uma aluna trans, foi fazer essa solicitação na universidade e ela se deparou com o fato da universidade não ter, né, essa normativa, né? E isso ganhou uma visibilidade muito grande, nacional, né? E a partir disso se abriu espaço, né, para que a gente chegasse perto da gestão e propusesse uma política do uso social em nome do banheiro. E uso do banheiro, né? A partir da autoidentificação de gênero das pessoas trans e travestis. A gente levou essa proposta para a atual gestão da universidade e a atual gestão acolheu prontamente. E eu me lembro, assim, claramente que nessa reunião estava com outros alunos e alunas trans, que eu disse, né, para o reitor que era muito importante aquele passo que a universidade estava dando, mesmo que tardio, mas que ele não era suficiente, que a gente precisava não apenas de uma portaria. A gente precisava criar uma campanha, né, para sensibilização da comunidade acadêmica em relação a esse tema. E, enfim, a gestão topou, né, mas eu disse, mas isso também não é suficiente. A gente precisa criar uma política LGBT para a universidade. E foi aí que surgiu a política LGBT e a diretoria ela tem essa função primordial, né, que é colocar, né, para funcionar a política LGBT da universidade, que tem como seu objetivo principal garantir, né, a segurança, né, a permanência, né, dos alunos e alunas LGBTs, mas não só, porque é uma política que abrange também os servidores e servidoras na UFPE. Né? Então, teve esse contexto. E aí a gente lançou a campanha Meu Nome Importa, foi a campanha maior, que é a ProCity, que para quem não conhece, é uma espécie de agência de comunicação da UFPE. Foi uma grande campanha que teve uma repercussão nacional, ela realmente é uma campanha que eu gosto muito, ela é muito bonita. E a partir daí a gente começou, né, na luta para implementar, né, a política em sua plenitude. São muitos desafios, porque a diretoria LGBT ela já surge no momento em que já teve um primeiro corte no orçamento da universidade, nem se compara ao que é agora, de jeito nenhum. Esse corte, né, de agora, ele inviabiliza a universidade, em 2015, deixando claro, não era isso. A gente sentiu esse impacto, mas esse impacto, por exemplo, não nos impediu de fazer absolutamente nada. Então, nós temos várias campanhas, né, de combate à LGBTfobia, de recepção aos novos e novos discentes, de que mais, Felipe? Questão de segurança da população LGBT. Exatamente. Conscientização sobre os direitos da população LGBT na universidade, serviços que a UFPE oferece para a população LGBT. Felipe, você entrou na graduação em que ano? 2015, nunca diretoria. Exatamente na... E como é que você se sente? Você se sente mais protegido, você tendo uma referência na diretoria
LGBT, você tem essa sensação de uma maior segurança, pelo menos no âmbito do campus universitário? Com certeza. A gente, eu consegui pegar o processo na diretoria. Eu estou na diretoria LGBT fazer 3 anos, então quando eu entrei estava estruturando a sede da gente, com os equipamentos chegando, consegui pegar esse processo de formação da diretoria. E como pessoa fora da diretoria LGBT, como pessoa LGBT na universidade, consegui observar também enquanto mudou essa convivência. Sempre um exemplo que a gente tem nossa bolsista, que é Dandara Capibaribe, que ela dá os cursos de formação dos servidores lá, que a gente capacita e sensibiliza esses servidores terceirizados, desde segurança, pessoal da recepção. E a gente realmente sentia, não é medo, mas era intimidado. Seja para a parte de segurança, a gente tem os recortes de classe e raça, que são marcadores bem fortes na universidade, porque mesmo com essas políticas de inserção, a universidade, majoritariamente, ela é um ambiente ainda burguês e branco da elite. E a gente, como eu também entrei, foi a primeira turma da cota para negros, o sentimento que eu tinha era de não pertencimento. Eu estou num ambiente que eu mereço estar aqui, eu fiz uma prova igual a todo mundo, mas eu não pertenço. Por muito tempo eu tive esse sentimento. E hoje em dia eu não tenho mais. Porque hoje em dia eu sei que meu lugar é reconhecido na universidade. Enquanto estudante, porque eu tenho um órgão que me protege. Voltando à Dandara, essa que dá esses cursos de capacitação e sensibilização aos servidores, ela sempre fala que antigamente ela passava pela Federal e o pessoal cantava música evangélica para ela, com forma de reprimir ela. Hoje ela passa, não só ela, como outras meninas trans também, e o pessoal fala: professora Dandara, professora fulana, tenham respeito ao seu lugar. Essas pessoas que vêm da sociedade fora da nossa bolha acadêmica, que nos enxergam como pessoas produzentes. Pessoas que parece que é um movimento contrário ao que o atual governo quer fazer, que é nos insignificar enquanto pessoas contribuintes à sociedade. E a diretoria fez com que a gente fosse enxergado enquanto pessoa contribuinte. Essa é uma das razões pelas quais o atual presidente da República odeia tanto a Universidade Pública Federal, né? Esses exemplos demonstram que aquilo ali não é um espaço de doutrinação ideológica, é um espaço de afirmação da cidadania. Mas Luciana, vocês têm uma análise, fizeram uma avaliação sobre o número de denúncias nesse período? Existe alguma tendência de crescimento ou de declínio do número de relatos de violências sofridas dentro do campus universitário? Então, eu costumo dizer assim, que a UFPE está dentro, né, do Recife, que está dentro de Pernambuco e está dentro do Brasil. Então, seria inimaginável nós, né, pensarmos que a universidade seria um espaço livre de LGBTfobia. Isso não existe, né? Não existe em nenhum lugar do mundo, independente de políticas avançadas ou não. O que a política LGBT ela consegue fazer é isso que Felipe falou, né? Então, é minimizar, né, o máximo possível qualquer possibilidade, né, de ataque a essa população. Mas os ataques, eles acontecem. Acontecem do corpo docente em relação ao corpo discente, de discente entre os discentes. Não tem marcador, né, que nos proteja ou nos livre de ser aquele que vai produzir um tipo de violência dessa, né? Mas voltando à questão que você me colocou, eu falei muito de ações que dizem respeito ao núcleo de comunicação, né? A gente tem um outro núcleo, que é um núcleo de formação e pesquisa, que era esse que Felipinho estava se referindo, né? Então, dentro desse grupo, desse núcleo, a gente colocou no SIGA, que é o nosso sistema, né, de acesso, que a comunidade acadêmica tem acesso às suas notas, né, nós, professores e professoras, né, plano de ensino, enfim. A gente colocou no ar uma pesquisa que é, sem sombra de dúvidas, a maior pesquisa já feita no Brasil em universidade pública. Foi uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a partir do professor Henrique Nardi, que é do meu grupo da ANPEP. Que é?
ANPEP? Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Psicologia. E aí, ele nos propôs essa parceria, a gente topou, obviamente, só que a gente ampliou a pesquisa em relação a essa original, né? Então, a nossa pesquisa ela tem 2 grandes objetivos. Mapear o perfil da comunidade LGBT da UFPE, porque a gente não sabe quem é essa comunidade, e a gente sabe para se criar uma política pública efetiva, a gente precisa conhecer, né, a população que essa política se destina. E, além disso, a gente buscou medir a LGBTfobia dentro da UFPE. A gente está na fase de análise desses dados. A gente teve 4.000 pessoas que responderam a essa pesquisa. Então, a gente saiu da primeira parte de tratamento de dados, agora a gente vai iniciar a análise propriamente dita. Era um questionário com... Era um questionário com mais de 30 perguntas, era imenso. E no final do questionário tinha perguntas abertas que era exatamente para avaliar o nosso trabalho, que é muito importante para a gente, esse feedback maior. Porque a gente faz intervenções na universidade, né, para avaliar o nosso trabalho. A gente Qual é a perspectiva de saída dos resultados? Eu acho que final de outubro, porque é uma pesquisa muito grande, né? Então deve estar saindo. Mas eu posso te falar muito de uma sensação, né, que a gente tem e que está presente na fala de Felipe, assim, né, de realmente uma diminuição dessas denúncias, né? Mas, como eu estou te falando, eu estou te falando mais de uma impressão do que a gente sente e eu gostaria de, depois, trazer dados mais significativos, né? E, realmente, a questão... A gente sabe que é histórico no Brasil o problema em relação à segurança pública, né? A gente sabe que essa segurança, ela tem... Pública e privada, né? A gente sabe que essa segurança, ela tem um recorte de atuação extremamente racista, né? E LGBTfóbico, isso não era diferente na universidade, mas realmente a gente conseguiu construir uma parceria muito interessante com a Superintendência de Segurança Institucional e a gente está capacitando todos os servidores e os terceirizados que são ligados a esse setor da universidade. E o que a gente escuta é isso que Felipe falou, né? Então, que é, vamos dizer, algo inédito também numa universidade pública brasileira, né? Ter uma instância, né, que vai capacitar toda a universidade, porque esse é o objetivo, em relação a temáticas de gênero e sexualidade. Então, a gente passou pela segurança, ainda está capacitando a segurança, já passou pelo Hospital das Clínicas, tem os núcleos de atendimento à saúde de estudantes, a gente também capacitou. A gente capacitou todos os agentes públicos ligados à limpeza da universidade, são 450. Né? A gente fez a capacitação, a gente tem cursos que são diferentes, direcionados a cada público. Então, a gente tem cursos de 4 horas, tem cursos mais aprofundados, quando a gente vai formar profissionais da área de saúde. Luciana, o programa está chegando ao fim, mas antes eu queria que Felipe falasse sobre o programa de rádio AM e FM que vocês lançaram. O programa ele vem com uma proposta transmídia. A gente fala que... Qual é o nome do programa? LGBT no Ar. É um programa que é totalmente feito por pessoas LGBTs para tratar das pautas LGBTs e suas interseccionalidades. A gente linka a pauta racial, a pauta indígena, a pauta do mercado de trabalho, sempre de maneira a dialogar o máximo possível com a sociedade civil como um todo. A gente fala que nosso objetivo não é educar todo mundo sobre a pauta LGBT. Se a gente conseguir educar, sensibilizar uma mãe que tem um pensamento LGBTfóbico, essa mãe tratar o filho dela ou a filha dela que é LGBT de forma mais humana, a gente conseguiu cumprir nossa missão. O programa está indo ao ar todas as quintas-feiras, na Rádio Universitária e na Rádio Paulo Freire AM, e às 20 horas. E ele é um programa transmídia. A gente tem esse programa de rádio que trata dessas temáticas semanais e ligado a ele tem mais 6 produtos que a gente divulga semanalmente. A gente tem um site que
a gente alimenta com editoriais sobre a temática, a gente faz entrevistas. Então, quem estiver fora do estado de Pernambuco vai poder acompanhar também a... E também, podcast também semanal, que é, enfim, produtos que consigam aumentar o leque de possibilidades de debate sobre aquela temática da semana. E a gente também tem a nossa avatar virtual que a gente criou, que o nome dela é Kimberly, que ela é ficcional, uma mulher trans, negra, que conversa nas redes sociais da gente com o público, quem conversa essa avatar virtual. E basicamente é isso. Convido o pessoal para seguir a gente no Instagram, que é o tem o LGBT UFPE, que é da diretoria LGBT, e o do programa é o LGBT no Ar. Então, vida longa ao programa e à diretoria LGBT da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Felipe. Obrigada. E o Trilhas da Democracia volta na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.